hoje nós vamos falar de um tema fundamental para entender o pontificado do Papa Francisco e o caminhar da Igreja no nosso tempo, o Concílio Vaticano II. Este concílio, que marcou uma virada histórica para a Igreja, continua sendo, uma inspiração para Francisco, que o chama de bússola segura para a missão cristã no mundo atual. O Papa Francisco vive e ensina uma fidelidade criativa ao concílio. Isso significa que ele não quer simplesmente repetir suas palavras, mas encontrar maneiras novas de aplicar o seu ensinamento na realidade de hoje. É um convite a ler o Evangelho à luz do Vaticano II, com coragem, com abertura, mas também com fidelidade ao que ensinou a tradição, que sempre ensinou uma igreja em diálogo com o mundo. O Concílio Vaticano II trouxe uma grande mudança de atitude da igreja em relação ao mundo. Antes, a igreja muitas vezes se via como uma fortaleza, distante dos desafios do tempo presente. Com o Vaticano II, ela se abriu ao diálogo, reconhecendo que o Espírito Santo age na história e em todos os povos. O Papa Francisco segue essa mesma direção. Ele nos ensina que a igreja deve ser um hospital de campanha que cuida das feridas da humanidade. Por isso ele insiste tanto na cultura do encontro, na abertura aos pobres, aos migrantes, aos excluídos. Isto é a continuidade do concílio. É a continuidade do que o concílio ensina na Gaudium et Spes, quando afirma que as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens e das mulheres de hoje, sobretudo dos pobres e de todos os que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. Você vê isso na Gaudium et Spes número 1. O Espírito Santo do Vaticano II na teologia de Francisco. O Papa Francisco tem uma base teológica profunda, influenciada por Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Mas ele também segue o espírito do Vaticano II, que pede uma teologia viva que escuta os sinais dos tempos. Francisco tem uma grande influência de Santo Agostinho, que dizia que a busca pela verdade nunca termina. A fé não é um conhecimento fechado, mas é um caminho de busca constante. Isso nos ensina a sermos humildes e abertos ao que o Espírito Santo quer nos dizer hoje. Por outro lado, ele também se inspira em São Tomás de Aquino, que ensinava que a graça não destrói a natureza, mas a aperfeiçoa. Isso significa que a igreja não deve rejeitar a cultura moderna, mas dialogar com ela, purificá-la e levá-la à plenitude do Evangelho. A reforma da igreja, conversão e sinodalidade. Uma das grandes contribuições do Vaticano II foi o chamado à conversão e à renovação da igreja. E o Papa Francisco insiste nisso. Ele fala de uma igreja em saída, que não fica presa em si mesma, mas vai ao encontro dos que estão afastados. Ele também insiste na sinodalidade, que significa caminhar juntos, escutando a voz do povo de Deus. E o Papa não governa sozinho, mas em diálogo com os bispos, os padres, religiosos, religiosas, leigos e leigas. Isso está na linha do que o Vaticano II ensinou sobre a Igreja como povo de Deus. Você encontra isso na Lumen Gentium número 9. Francisco nos alerta contra a tentação de voltar atrás, de negar o concílio. Ele diz: o Vaticano II é magistério da Igreja. Quem não segue o concílio não está com a igreja. A tradição viva e a missão hoje. Algumas pessoas pensam que seguir a tradição é repetir o passado, mas isso não é o que a igreja ensina. A verdadeira tradição, ela é viva, ela se renova a cada época, porque é guiada pelo Espírito Santo. Então o Papa Francisco nos lembra que não podemos ser cristãos de museu, apegado a estruturas que não respondem mais aos desafios do nosso tempo. Nós precisamos anunciar o Evangelho de forma criativa. E anunciar o Evangelho de forma criativa é não perder a sua essência. Tchau!